É um privilégio para nós estarmos participando desta escola sabatina. E esta lição traz como título, a irmã quer ler para nós? A humildade da sabedoria celestial. A humildade da sabedoria celestial. O verso de memória. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Tiago 4:10. Muito bem. Vamos lá para os objetivos do estudo da lição. O aluno deverá saber que a sabedoria é mais do que simplesmente o poder de diferenciar entre o bem e o mal. É a correta compreensão de como tratar os outros. Bem, Devemos sentir o desejo de agir e falar com sabedoria. E devemos servir a Deus com o coração não dividido. Muito bem. Começa aqui. Na semana passada nós recapitulamos o estudo da lição melhor da semana passada. Falou sobre o que mesmo? Sobre a língua, não é? Domando a língua. Eu quero ler aqui uns 2 versos que estão relacionados com a semana passada. 3 versinhos aqui. O primeiro deles, o verso 8 a 10 de Tiago, capítulo 3, diz assim: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. O professor Moisés Júnior, semana passada, ao ele comentar sobre esse estudo, ele diz: na semana que vem, nós vamos ter a oportunidade de estudar sobre 2 assuntos relacionados ainda com a língua. Humildade e o que mais? Sabedoria. Mas no decorrer da lição nós temos 2 coisas muito importantes que estão ligadas, é a continuação do estudo: humildade e mansidão. Irmãos, se existe 2 coisas difíceis para nós como cristãos colocar em prática em nossa vida, são esses 2 itens, 2 itens: ser manso e ser humilde. Interessante que o título da lição diz humildade da sabedoria. Se nós parássemos aqui, geralmente o sábio, ele é humilde. Meio difícil, não é? Eu conheci um professor, infelizmente era um professor nosso. Ele se julgava conhecedor de tudo. Às vezes o aluno pergunta: professor na faculdade, professor, o senhor sabe explicar? E às vezes ele meio em tom de brincadeira, mas que toda brincadeira tem um pouco de verdade, ele dizia assim: o que o professor fulano de tal não sabe? E algum tempo depois ele sofreu um acidente e perdeu quase que 80% da memória. Quando eu fazia o teológico lá no IAE, lá quando era em Santo Amaro, nós estávamos tendo uma semana de oração com um pastor famoso, e ele falava sobre o amor. E mais ou menos no meio da semana, o fotógrafo do IAE começou a tirar algumas fotos, como sempre eles fazem parar. E o pastor que estava pregando começou a se irritar por causa dos flashes. E daqui um pouco ele parou o sermão e deu uma chamada publicamente no fotógrafo. Aquilo foi muito desagradável. Muito desagradável. A repercussão foi além de onde se imaginava. Mas depois, no final da semana, houve uma reconciliação e o próprio pastor pediu perdão, pediu desculpa. A igreja
e almoço publicamente. Uma demonstração de quê? De humildade. Né? O irmão pediu, eu estava começando a introdução, ele chegou, não sabia, me pegou de surpresa. Vamos lá. Nós falamos sobre humildade, eu não podia dizer outra coisa, não é? Irmãos, vamos ler um pouquinho a continuação deste capítulo 3, os versos 10, Tiago, capítulo 3, os versos 13 até o 4, o verso 10. Diz assim: sabedoria lá do alto. Quem entre vós é sábio e inteligente? Ele começa com essa pergunta. Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disto, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós? Antes ele dá poder e graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós, outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre e limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Convertam-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. E termina dizendo, humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Qual é a diferença entre sábio e inteligente? Tiago, ele se dirige à igreja. Interessante que essa carta de Tiago não é dirigida à pessoa, pessoal. Geralmente as cartas à igreja da pessoa. Essa carta de Tiago é impessoal. Em outras palavras, ela é dirigida a quem? A todos. A todos. A todos os cristãos da época e os cristãos de hoje. E ele começa então com esta pergunta, não é? Quem dentre vós é sábio e inteligente? Qual é a diferença entre ser sábio e inteligente? Quem pode nos ajudar aqui? Existe diferença entre sábio e inteligente? Existe, não é? Por exemplo, o nosso amigo Aurélio, ele diz que inteligente é aquela pessoa que tem facilidade em aprender. Todos nós aqui passamos por colégio, por escola, não é? Por grupos. E sempre nos grupos existem 2 ou 3 que se destacam, são mais inteligentes. Hein? Isto. E sábio, qual é a definição do sábio? Sábio
é aquele que sabe agir, ou que busca conhecimento, não é isto? Porque se ele não é tão inteligente, se ele não tem tanta facilidade, mas ele se esforça. Ele se esforça e ele alcança. Agora, quando Tiago diz aqui, ó, a humildade da sabedoria celestial. Aí está a diferença. Humildade na sabedoria celestial. Porque nós dissemos no início que geralmente a pessoa sábia, dificilmente ele é humilde. Né? Dificilmente ele é humilde. Eu tive 2 colegas no teológico, do primeiro ao 4º ano teológico, que eram os que se mais destacavam na classe. Um deles tinha toda a boa vontade de ajudar aqueles menos favorecidos, ao passo que o outro, ele se sentia assim, o tal. E era tão importante que ele achava que não deveria estar se compartilhando, estar se perdendo tempo com aqueles menos favorecidos. Né? Mas esta não deve ser a atitude daquele que está buscando a sabedoria do alto. Sim, irmão. Se quisermos sabedoria, devemos pedir a Deus a sabedoria do alto. Mas o que eu ia perguntar é o seguinte: diz que as mulheres são muito curiosas, mas uma pesquisa que foi feita agora diz que os homens são mais. E a minha curiosidade, eu queria saber o final da história do rapaz, do professor, e o senhor parou em 80% de perdeu. Assim, perdeu e não recuperou mais. Perdeu e infelizmente não recuperou mais. E era um PhD, para vocês terem uma ideia. Não era um professor assim de meio caminho andado. Né? Então, irmãos, na primeira pergunta, quando ele diz assim, quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato. E aí vem embaixo, mansidão de sabedoria. O que significa? O que significa mansidão de sabedoria? Ser manso, aqui, em relação àquilo que Tiago está falando. O que significa ser manso? Manso, o que nós entendemos do manso? O que é manso? Um cara calmo, que tem domínio próprio, que fala, que responde a situações difíceis, mas acalma. Ok, isso é ser manso. Humilde. É um cara não só submisso, mas que ele sabe das suas fraquezas, conhece as suas fraquezas. A mansidão. Sabedoria é um cara que intuiu ou estudou, e o que sobrou é sabedoria, certo? Agora, toda a lição aqui de Tiago, eu vejo como uma oração, se não me engano, que dizia o seguinte: ande como Cristo andou, fale como Cristo falou, ore como Cristo orou, chore como Cristo chorou, abrace como Cristo abraçou, e assim por diante. É tão lindo, porque aquilo é como é que Cristo fazia. E se a pessoa age assim, ela age bem, ela age em cima desses princípios que estão aí. Então, a mansidão, ela deve ser demonstrada pelas nossas ações. As nossas ações. Nós, seres humanos, nós temos tendência a ser mansos? Não. Esse final de semana, os 3 netinhos nossos ficaram lá em casa. E sabe como é que é, não? Especialmente a avó. E a gente gosta de observar eles brincando. A menina tem 6 anos, o menino tem, talvez você até conheçam aqui o Mateus, né, o filho da Gisele, o Albert, está com 4 para 5 anos, e o outro menininho tem 4 anos. Eles estavam brincando. E a menina é muito líder. Ela que quer dar todas as dicas, como fazer, como não.
A certa altura, o Mateus levantou e disse para ela assim, ela chama-se Valentina, mas eles chamam ela de Tina. Ele disse, Tina, a partir de agora, quem vai dar as ordens da brincadeira sou eu. E se você não aceitar, eu vou ficar furioso. Ele fez assim para ela. 4 anos de idade, não é? E eu pensei, ele parece assim tão bonzinho, tão mansinho, não é? Ficar furioso. 4 anos pensando já em ficar furioso. Imagina quando ficar adulto. Não. Então, irmãos, eu dizia no início, é muito difícil nós colocarmos em prática esses dois, o quê? Hein? Esses 2 predicados, o que mais? Essas 2, vamos dizer, qualidades na nossa vida, não é? Na nossa vida. Manso e humilde. Na parte de segunda-feira fala sobre 2 tipos de sabedoria. A sabedoria terrena e a sabedoria celestial. A sabedoria terrena nós sabemos, não é? Que tipo, como que é a sabedoria terrena? É aquela que o indivíduo diz, eu sou, eu posso, eu faço. Cheia de presunção. Eu vi, você sabe, esses caminhões por aí, não é? Existem às vezes uns letreiros, uns para-choques interessantes. Tem alguns meio safados, mas alguns são interessantes. Um deles dizia assim, ó, na subida você me aperta, na descida nós se acerta. Você sabe que eu achei interessante isso aí, viu? Isso aplicando-se ao mundo é a realidade, não é? Quantas pessoas aí somos amigos e tudo, de repente recebe um cargo, um título, ele fica, né, quer dizer, ocupando uma posição maior do que os seus colegas, como é que ele começa a agir? Agora quem manda aqui sou eu sou o tal. No mundo é assim. Mas será que não acontece assim na igreja também? Também, infelizmente, acontece, não é? Mas diz aqui que a sabedoria celestial precisa ser diferente. Ou precisa não, tem que ser diferente. E qual é a maneira que o cristão deve agir? Olha aqui como diz, aqui embaixo, na último parágrafo da lição de segunda-feira, diz, o verdadeiro sábio não será apenas manso e humilde, como Jesus, mas também pacífico, gentil, misericordioso e clemente, disposto a ignorar os defeitos dos outros e não será exigente nem crítico para com eles. Ignorar os defeitos dos outros. Geralmente acontece o contrário, não é? O contrário. Agir como Jesus agiu. Às vezes nós pensamos, não é fácil, nunca vai ser fácil. Mas não é impossível, não é impossível. Errar todos nós, erramos. Nenhum de nós que está aqui hoje, estamos aqui porque somos santos, todos nós somos pecadores. Não é? Se nós estamos aqui, nós não viemos aqui para nos encontrar com os amigos, só para dizer que não, nós viemos aqui porque nós sentimos uma necessidade de estarmos juntos, buscando o poder, a ajuda de Deus, para continuarmos vivendo a nossa vida cristã e nos preparando para onde? Para os céus. Agora, eu não posso ficar, se eu ficar, por exemplo, observando o erro do João, da Maria, do Antônio, do José, e ficar criticando A, criticando B, quem não tem o seu problema, não é? Mas nós precisamos da misericórdia e da graça de Jesus para continuarmos a nossa vida como cristãos. Como cristãos. Na meditação de quinta-feira, não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de ler, mas diz que um pastor, numa das igrejas do distrito onde ele cuidava, diz que ele
colocou um quadro de anúncio fora da igreja, na parte exterior, externa da igreja. E cada semana ele colocava um pensamento diferente para as pessoas que passassem. E numa semana lá ele colocou esse pensamento aqui, ó: esta igreja é apenas para pecadores. Um irmãozinho passou lá, leu aquilo, ficou assustado, ficou apavorado, escreveu uma carta para o pastor, só que não colocou, não assinou a carta, uma carta anônima, dizendo, em outras palavras: eu assisto essa igreja durante 25 anos e estou decepcionado, porque eu estou tremendamente enganado, porque esta não é a igreja que eu pensei que era. O pastor leu aquela carta, na semana seguinte ele colocou uma outra frase que dizia assim, ó: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Nós dizemos sempre, vocês já ouviram por aí dizer, que a igreja é um clube de quê? De pecadores. É um clube de pecadores. É um hospital. Né? Se tivesse algum santo aqui, Deus já teria levado para o céu. É isso? Todos nós somos pecadores. E como dizia Paulo, não é? Paulo dizia, aquilo que às vezes eu quero fazer, eu não faço. Quantas coisas durante a semana, quem sabe, nós aprontamos por aí, usando esse termo, não é? Às vezes no trânsito. Quantos de nós já não, né? Ficamos nervosos? Outro dia eu estava no trânsito, mas não tinha como, e vi uma senhora atrás de mim, eu olhava pelo retrovisor. Ela estava tão furiosa, e ela me jogava a luz: o que você vai fazer? Eu disse: passa por cima. Não tinha como, eu não tinha como sair nem para a lateral, nem para um lado nem para outro, a frente não andava, e a mulher estava quase que, parecia assim que ela ia sair do carro e ia... Né? Que adianta, não é? Que adianta? Mas às vezes nós ficamos, né? Alguém nos dá uma cortada, ou nada, não é? A gente esquece e diz, quem sabe, algumas palavras que depois nós nos arrependemos. Eu estava com um colega viajando e eu estava no carro dele. E nós, ao atravessar, passamos de um estado para o outro. Uma policial mandou parar. E eu estava no volante. E eu, como morava no Rio de Janeiro, lá a orientação é que se deve andar com cópia de documento. Não ande com o documento original. Porque se é roubado, se é assaltado, leva os seus documentos, fica mais difícil de resolver. E eu tirei uma cópia de todos os meus documentos e carregava, inclusive da carteira de motorista. E quando a mocinha me pediu o meu documento, o documento do carro, o documento do motorista, eu tirei a minha carta, a cópia, xerocada, autenticada, e entreguei para ela. Ela olhou e disse assim para mim: o senhor sabe que esse documento não é o único documento que não pode se usar xerox? Eu digo: não sabia. E o meu colega se alterou com ela. Eu digo: mas eu não acredito que a senhora vai impedir desse senhor cidadão, um pastor, e usou aí essa expressão, complicou mais a situação. Não? E aí ela viu que ele estava valente, mandou nós descermos e acompanhar até o... Chegamos lá, ela nos apresentou o chefe. E o meu amigo quis discutir com o chefe. Uma altura ele disse assim: quem é que estava no volante? Era o senhor? Aí ele disse assim: então o senhor volte para o carro, que eu vou resolver o problema com que estava o infrator. E aí nós conversamos um pouquinho, resumindo a história. Eu disse para ele: olha, senhor, eu não sabia. O senhor sabe, o senhor me informou que eu sou pastor, eu não sabia que esse documento não podia, mas eu quero dizer para o senhor que a partir desse momento esse documento não vai mais me acompanhar. O senhor me dá licença, que eu vou rasgar na sua frente. E eu rasguei na frente e entreguei para ele e colocou na caixa de lixo. Aí ele olhou para mim e disse assim: pastor, o senhor não vai ser multado. O
senhor não vai ser multado. O senhor não vai ter condições de continuar dirigindo, porque o senhor está sem documento. Mas volte e diga para o seu companheiro que nós já resolvemos a situação. Quando eu cheguei no carro, o meu companheiro estava quase chorando. Ele disse: pastor Eliseu, eu não sei, o velho homem se apoderou de mim nesse momento. Eu estou envergonhado, eu não posso nem imaginar. Eu digo: vamos fazer o seguinte, nós temos umas revistas aqui, vamos voltar lá, você vai lá e vai presentear, vai pedir desculpa para mim. Foi fácil ou não foi resolver a situação? Foi difícil, mas ele chegou a derramar lágrimas à frente da autoridade. E a autoridade reconheceu o arrependimento. Então, nós cristãos, quer dizer, todos nós, por mais cuidadosos que sejamos, nós não estamos livres de cairmos em tentação, em provação, e dizemos, quem sabe, algumas coisas que não deveríamos dizer, não é? Agir de uma maneira que não condiz com o nosso título, com quem nós somos. Mas logo em seguida a gente cai em si, não é? Às vezes em casa, não é? Relacionamento entre pais, filhos, entre esposo e esposa, não é? Coisas que às vezes surgem de repente, não é? Pensa: poxa, eu não precisava, isso não precisava ter acontecido, não é? Sim. Eu acredito que a autoridade, às vezes, alguém pode interpretar como não sendo manso. Mas Moisés, segundo a Bíblia, foi o homem mais manso da face da terra. No entanto, ele matou alguém antes de ser cometido. Depois da conversa, ele quebrou as tábuas da lei ditado, né? Mas mesmo assim foi considerado o homem mais manso, porque ele seguiu os caminhos. E o Davi, considerado o quê? A menina, né? Coração de Deus, não é isso? Então, por quê? Quando ali nós pensamos nesses indivíduos, poxa, ele fez, eu posso fazer também. Mas nós não pensamos qual foi a atitude dele depois de ter agido daquela maneira, não foi? As consequências. Deus perdoou, tanto um como o outro. Mas as consequências continuaram. Davi, né, foi perdoado, ele chorou, não é? Mas o que aconteceu? Ele passou por momentos muito difíceis como consequência do seu pecado. Moisés acabou não tendo a oportunidade, o privilégio de entrar na terra prometida. Resultado daquilo que ele havia cometido, apesar de ter sido perdoado. Causas de guerras e contendas. Quais são as causas de guerras, de desentendimento? Egoísmo, o que mais? Hein? Orgulho, o que mais? Inveja, algo mais? Uma palavra que não surgiu aí ainda. Falta de humildade. Apego ao mundo. Tem uma outra palavrinha aí que eu quero citar aqui agora. Quem falou? Ódio. No tempo de Tiago, já existiam esses problemas lá na igreja dele. E ele, muito firme. Você vê que a epístola de Tiago nos chamando a atenção, né? Repreendendo, advertindo, aconselhando, né? E hoje nós vemos no nosso meio quase as mesmas coisas, né? Eu fui pastor, eu fui missionário, trabalhei um tempo do meu ministério fora do Brasil. E eu pregava um dia na igreja central de Quito, a capital do Equador. E quando terminei de pregar, quando estava despedindo os irmãos, mais ou menos quase no final, uma irmã chegou para mim e disse assim: pastor, o senhor teria que vir para cá para ser nosso pastor. E eu morava em Lima, na capital do Peru, porque nós atendíamos os 3 países. Eu trabalhava na União. Era Equador, Peru e Bolívia.
Aí eu disse para o senhor mora em Lima, o senhor tem que morar aqui. Mas qual é a diferença de eu morar lá? Não, pastor, é porque a nós outros não nos gustam los peruanos. Nós não gostamos dos peruanos. Em outras palavras, nós temos ódio dos peruanos, porque eles tiraram uma boa parte do nosso território. E aí eu fui saber da história. Eles diz que na escola as criancinhas já são ensinadas a ter ódio um dos outros, um país do outro. Aprende já lá na escola. Está lá na escola. Aí eu disse para a irmã assim, irmã, a senhora quer ir para o céu ou não quer? Claro que quero, pastor. Se não quisesse, eu não estava aqui na igreja hoje. Deixa eu dizer uma coisa para a senhora. Lá no céu pode ter certeza que vai ter peruano. E sabe o que ela me disse? Pastor, eu sei que vai ter, mas vou pedir para Jesus fazer a minha casa, me dar uma casa bem distante da dos peruanos. Interessante, não é? Parece criança, não é? Criança que às vezes pede perdão, mas depois, se não acontecer. Então, irmãos, ódio, infelizmente, existe, às vezes não entre países, mas dentro da própria igreja, famílias. Eu conheci uma igreja lá no sul do Brasil, que a igreja era meio dividida. Uma parte, os alemães, daqueles bem valentes, não é? E olha, irmãos, como aquela igreja dava problema para os pastores que ali chegavam. Irmãos praticando a mesma fé, a mesma esperança, cantando os mesmos hinos, estudando a mesma lição, falando do mesmo Jesus e vivendo separadamente. Ciúmes, inveja, ódio e tantas outras coisinhas e bobaginhas, coisinhas insignificantes, não é? Na parte de quarta-feira fala sobre amizade com o mundo. Aqui nós temos Tiago faz uma comparação, a igreja com quem? Ele compara a igreja com a igreja em relação a Jesus. Olha a comparação que ele faz aqui. Com o casamento, o matrimônio, não é? E cita o caso de Israel. Fala aqui sobre adúlteros, não é? Adúlteras, adultério. Nós sabemos o que é o adultério hoje na igreja, não é? Por exemplo, é um pecado. Às vezes nós nos preocupamos tanto com dois pecados na igreja. Que a gente se, você cometeu, vamos passar a caneta nele, né? O adultério e qual é o outro? Qual é o outro mandamento que é bastante assim, visado no nosso meio? O sábado. Está trabalhando no sábado? Então, não é mais adventista. Cometeu adultério, tem que ser, agora não é mais excluído, é removido, não é? Removido. Eu fico pensando, e os outros? E os outros pecados? A cobiça, mentira, falso testemunho, né? Falso testemunho. Nós dissemos ali, né? Lá na igreja do Tiago, tinha aquelas pessoas que viviam criticando, e quando alguém descobria que algum problema, mas então era aquela história. Eu li uma historinha de uma irmãzinha nossa, que disse que gostava, ela ia na igreja só para ficar observando as irmãs, os irmãos, saber fuxico daqui, fuxico dali, era a vida dela. E um dia, o pastor da igreja fez um sermão muito lindo, e ela ficou por último, para despedir do pastor. Quando chegou a vez, chegou o pastor, que sermão o senhor fez hoje, pastor? Eu precisava de ouvir esse sermão. Pastor, o senhor não só fez o sermão, como o senhor hoje está muito bem vestido, muito bem combinado, a sua roupa combinando. Só uma coisinha, pastor, que eu achei que não deveria, que não está muito certo no senhor, é a sua gravata. A sua gravata está um pouco comprida. Ela deveria ser um pouco mais curta, o senhor ficaria mais
elegante como pastor. Ele pegou a gravata. A senhora acha que está muito comprida? A senhora conseguiria uma tesoura? Eu consigo, vou lá nas docas, eu consigo tesoura. Foi lá, arrumou uma tesoura. Ele pegou a gravata e disse: irmã, onde é que a senhora acha que eu devo cortar? E ela então olhou, mediu lá com os dedos, tantos dedos, pastor. O pastor meteu a tesoura na gravata. Pegou o pedaço, colocou no bolso. Aí ele: agora o senhor me dá a tesoura. Põe a sua língua para fora. Eu quero ver o pedaço que eu vou tirar também da sua língua. E aí diz que o pastor chamou essa irmã lá para a sala pastoral e disse que ficou mais de 1 hora conversando com ela. Diz que ela saiu da igreja naquele sábado totalmente diferente. Ela disse: alguém precisava fazer isso comigo. Porque a minha vida não era para lá prestar atenção nisso, naquilo, era observar os defeitos dos outros. E quando alguém me contava uma história, um fuxico, qualquer coisa, eu me deliciava em poder tocar para adiante. E sempre ao tocar para adiante, o que acontece? A pessoa vai aumentando, não é? Vai aumentando. E tem aquelas pessoas que têm uma facilidade tão grande de argumentar, não é? De aumentar as coisas. Então, isto já existia no tempo de Tiago. E continua, infelizmente, existindo no nosso tempo. Mas, isso quer dizer, irmãos, que nem tudo está perdido para aqueles que se dedicam a essa função na igreja, ou a esse tipo de pessoas que gostam de estar fazendo aquilo que o inimigo realmente gostaria ou gosta que seja feito no nosso meio. Olha, irmão. Bom, o senhor ter voltado à língua, essa semana eu procurei dominar, mas saíram os palavrões, comigo mesmo, com os outros um pouquinho menos, mas saíram. Eu estava pensando numa coisa, tive uma oportunidade de falar sobre canalização. O rio, a enxurrada, vem e arrebenta com tudo, mas se prender aquela água, tira-se bons dividendos com energia. Eu pensei nisso, domínio próprio, quer dizer, ensinar a pessoa a dominar o caráter desde a infância. Nós notamos que as leis do país estão facilitando ao máximo tudo para que a gente não canalize e não oriente bem as crianças. Nós sentimos isso. E isso nos constrange. Isso nos preocupa, né? Isso nos... Exatamente. Então a canalização para um ponto mais objetivo que produz resultados bons. Muito bem. A lição dessa semana, ela nos leva à parte de quinta-feira de sujeitai-vos a quem? A Deus. E o que mais deveríamos fazer? Resistir ao diabo. É outra coisa que não é fácil, não é? Sujeitar-nos a Deus é mais fácil. Agora, resistir o diabo não é muito fácil. E às vezes nós, não sei quantos de vocês conhecem a história de uma meninazinha que alguém perguntou para ela assim: escuta, você não tem medo do diabo? E ela disse: não. Você tem condições de enfrentar o diabo? Ela disse assim: claro que tenho. Mas como é que você, com esse tamanho, você vai enfrentar o diabo? Aí ela respondeu assim: sabe como é que eu enfrento o diabo? É o seguinte: eu tenho Jesus aqui no meu coração. E no momento que o diabo chega e bate na porta do meu coração, sabe quem é que vai abrir? É Jesus. E quando Jesus abre a porta e o diabo se depara com ele, o que o diabo faz? Cai fora. Uma experiênciazinha simples, não é? Mas é a verdadeira realidade, fórmula de nós enfrentarmos o inimigo.
Humanamente falando, nós não temos condições de enfrentar o diabo. Imagina, o diabo é um super inteligente, não é? Ele é tão inteligente, só tem de experiência, não é? Ele não foi muito sábio, mas inteligente ele é, não é? Mas nós podemos enfrentá-lo buscando a quem? A Deus. Nos sujeitando a Deus, não é? Nos aproximando de Deus. E quando nós vamos a Deus, quando nós sentimos a necessidade de ir a Deus, né, nós nos arrependemos, nós sentimos a tristeza por aquilo que nós fizemos de errado, Deus está sempre pronto para nos aceitar. Deus nunca, às vezes a pessoa diz, Deus parece que se afastou de mim. Não, Deus não se afasta de ninguém. Quem se afasta, somos nós. Somos nós. E sabe quem é o maior inimigo nosso? Às vezes nós pensamos aqui, o maior inimigo é o diabo. Não, o maior inimigo nosso, sabe quem é mesmo? Nós mesmos. Nós mesmos somos o maior inimigo. Então, irmãos, quando nós olhamos para o lado humano, parece quase que impossível nós seguirmos as orientações de Tiago, né? Sermos humildes, sermos mansos, não sermos invejosos, não guardarmos ódio em nosso coração, né? Tantas coisas que parecem humanamente difíceis demais. Mas quando nós olhamos para Jesus, Ele nos dá condições, né? Nos dá condições. Ele nos dá condições de nós suportarmos, nós enfrentarmos. Às vezes, quem sabe, nós não conseguimos travar, meter o pé. Sei quantos de vocês já passaram por situação, né, difícil a ver no trânsito, né? Que você toca o pé no freio e parece que o carro não vai parar, vai chocar. Então, há situações que às vezes nós tentamos frear, mas não conseguimos. E às vezes até batemos. Mas uma vez que isso aconteça, o que nós temos que fazer? É fazer como eu vi um camarada agora, não sei se quando vocês viram, semana passada, um indivíduo no trânsito, alguém bateu no carro dele, e ele saiu furioso de dentro do carro, e ao invés de, mas parecia que ele ia agredir o infrator. Ele foi no bagageiro, abriu o bagageiro, tirou um bonecão, mas um boneco do tamanho quase do ser humano, e pôs o boneco assim, começou a dar soco no boneco, e chute no boneco. E aí o indivíduo que bateu no carro dele, disse que olhou para ele assim, esse camarada, será que ele está louco? Aí diz ele assim, o que adianta se eu tivesse, depois ele diz, o que adianta para mim se eu tivesse, ao invés de bater nesse boneco, descarregar minha raiva, o meu ódio nesse boneco, eu tivesse feito em você? Você podia ter me dado um tiro, ter me matado, ou ao contrário, né? Então, é uma maneira que ele usou para dominar a sua raiva, a sua ira, né? Sabe, nós não precisamos carregar boneco no nosso carro, né? Mas nos lembremos, nós somos cristãos, nós somos cristãos. Mesmo assim, se o Pai lá do céu que vai nos dar as boas-vindas, não olhar para nós, vendo a imagem do Filho dele, Cristo, nós não entraremos no reino dos céus. Ele olha sob o prisma, Cristo, Filho dele. Então a misericórdia de Deus esteja bem-vinda. Muito bem, e vou terminar com essa frase aqui, diz, assim, se tentarmos resistir ao diabo em nossa própria força, que chance temos de sucesso? Nenhuma. Assim precisamos nos submeter a Deus e à sua vontade a fim de resistir ao diabo. Na verdade, ao dar exatamente esse passo, estamos resistindo ao diabo, resistindo
as tentações. Irmãos, que Deus nos ajude, que essas lições venham fortalecer a nossa fé. Geralmente, quando nós estudamos certas lições, vale a pena. Que lição boa que essa lição veio para o irmão Nelson. O irmão Nelson precisava ler essa lição mesmo. Estava precisando dessa mensagem. Não, essa lição foi para o Eliseu. Eliseu, ao você estudar esses pontos, essas advertências, como é que está o seu relacionamento? Como é que você está agindo em relação a isso que está diante dos teus olhos, Que nós possamos, irmãos, procurar tirar para a nossa vida lições e praticá-las, e continuarmos nos preparando para em breve nos encontrarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue nos abençoando e que tenhamos um restante de sábado muito feliz. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai que está nos céus, a nossa gratidão a Ti por mais este sábado, pelo privilégio que tivemos, alguns de nós aqui já assistimos o primeiro culto, e agora a escola sabatina, pelas mensagens que recebemos, que não sejamos apenas ouvintes, Senhor, mas que coloquemos em prática em nossa vida, e que procuremos cada dia mais nos espelharmos em Jesus, que é o nosso único exemplo, e procurarmos segui-lo, e procurarmos lutar nesta vida, até que Ele venha para nos levar ao lar celestial. Despede-nos dessa escola sabatina. Aqueles que vão para o segundo culto, continues com eles, e a nós outros que vamos para casa, nos acompanhe com os teus anjos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Sublime amor de Deus.